Padre da Igreja Católica incorre em apostasia e cisma. O tema do vídeo de hoje. Olá, eu sou Marcos Cobalt, sou jornalista, sou católico e aqui no meu canal eu trago para vocês notícias sobre a Igreja Católica do Brasil e do mundo. Eu quero agradecer a você que está aqui neste vídeo, muito obrigado. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Considerem a possibilidade de se inscrever, considerem a possibilidade de se tornarem membros aqui do canal. Vai ajudar que este projeto continue crescendo e se solidificando. Apostasia e cisma. Dois termos que remetem a situações muito graves em nossa Igreja Católica. Pois no mês de fevereiro aconteceu de um sacerdote, de um padre ordenado na Igreja Católica, incorrer em apostasia e cisma. E isto não sou eu quem estou dizendo. O fato aconteceu em Porto Alegre, publicado oficialmente no site da Arquidiocese de Porto Alegre, que publicou então uma nota oficial falando que o padre Luiz Ricardo de Araújo Xavier foi demitido do ministério ordenado presbiteral e incorreu em apostasia e cisma. E o que esses dois termos significam? Pois a apostasia significa de uma forma bastante clara a defecção da fé. A pessoa não segue mais aquela fé, rejeitou a fé, seja ela de forma intelectual, de forma moral ou espiritual. E cisma, pois o cisma significa que a pessoa não está mais em comunhão com o Papa, rejeita a comunhão com o Santo Padre, bem como a comunhão com seus irmãos de fé, os bispos, os padres, os leigos. Pois foram estas, então, as duas incorrências que o padre Luiz Ricardo Xavier foi imputado. Ele não é mais padre da Igreja Católica. E por que isso tudo aconteceu? A história começa no ano de 2025, quando o sacerdote era pároco em uma paróquia de Porto Alegre, e no final do semestre de 2025, final do primeiro semestre de 2025, início do segundo semestre, ele deixa a paróquia e pede o seu afastamento da Igreja Católica. Até aí não seria uma grande novidade, não que há um número excessivo de padres se afastando, mas eventualmente esta situação acaba acontecendo de um sacerdote pedir o seu afastamento. O problema, a questão veio cerca aí de 6 meses depois, quando o padre Luiz Ricardo Xavier anuncia oficialmente, publicamente, em suas redes sociais, inclusive, que estava sendo ordenado na Igreja Anglicana, em uma corrente, eu não sei se esse é o termo certo que se usa, não sei se nem a ordem que ele está participando agora é a Igreja Anglicana Oficial, mas ele anunciou em suas redes que estava sendo ordenado na Igreja Anglicana. Historicamente, como a gente sabe, a Igreja Anglicana ela é resultado lá na Inglaterra de uma insatisfação do rei com a Igreja Católica e ele funda uma igreja própria. E a Igreja Anglicana tem outras regras, tem outras diretrizes. A Igreja Anglicana permite a participação de pessoas casadas, de ordenar mulheres, conceitos diferentes. Pois, voltando no ano de 2025, com a saída do padre Luiz Ricardo Xavier da Arquidiocese de Porto Alegre, a informação que chegou ao arcebispo, cardeal Dom Jaime Spengler, era de que o padre Luiz Ricardo Xavier tinha 2 filhas em seu nome registradas no cartório. Então, o afastamento parecia algo natural diante desta realidade, mas que, a partir da sua atitude no mês de fevereiro, em que ele anuncia publicamente que estava ingressando na Igreja Anglicana, então ele incorre
em apostasia e cisma. Isto tudo dito pela Arquidiocese de Porto Alegre, não estou inventando absolutamente nada. Sem dúvida, uma situação delicada, né? Pois o padre Xavier acabou não respeitando ao longo de sua caminhada o celibato, a disciplina do celibato não foi respeitada por ele. E acabou então que ele tomou esta decisão de ingressar na igreja anglicana, talvez para poder utilizar os seus dons, a sua formação espiritual em teologia e filosofia dentro de uma igreja que aceite esta sua condição de agora que ele é um pai de família. Eu conversei com alguns padres, não quiseram entrar muito em detalhes sobre o convívio que tinham com o padre Xavier. Um deles me disse simplesmente abandonou a fé católica. E eu falei também com alguns leigos, uns preferiram que não se manifestar, não dar muita opinião. Um deles apenas me disse, pedindo anonimato, que não sentia a mágoa do padre Xavier, que rezava por ele, que reza por suas filhas e que só imaginava o fardo que ele carregava ao ser um sacerdote da Igreja Católica e tendo 2 filhas. Eu compactuo da opinião deste fiel, não desejo nenhum mal ao padre Xavier, que ele siga a sua vida, que ele cria suas filhas, que reflita sobre tudo o que aconteceu, né? Afinal ele era um padre católico que era exigido o celibato, ele não cumpriu o celibato, mas não há nenhum desejo de mal à sua vida, não há nenhum desejo de cancelamento, mas um sentimento um pouco de tristeza, assim, pelo que aconteceu. Que este fato possa servir de lição para a formação dos futuros padres, para que todos nós fiéis estejamos atentos ao que está acontecendo, às necessidades dos nossos sacerdotes, muitas vezes que se sentem solitários, carregando pesados fardos e acabam se desviando do caminho de Jesus Cristo, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero convidar você que está aqui comigo neste vídeo que considere a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal. Você vai ajudar que este trabalho siga em frente, trazendo notícias da Igreja Católica. Neste mês de março, a partir do mês de março, então, temos a expectativa de trazer novos conteúdos, entrevistas, trazer a palavra de bispos, de padres, de vocacionados à vida religiosa, tanto masculina e feminina, e também leigos católicos para falar do seu testemunho de fé, falar do seu trabalho, da sua vida profissional, uma dimensão tão importante para todos nós. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua quaresma seja muito abençoada, um grande abraço e até a próxima.